Então vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da sinalização de trânsito, ainda sobre a sinalização vertical, vamos conhecer a sinalização de indicação. Como o próprio nome já diz, ela vai indicar um local, alguma distância, um destino, um ponto turístico. Então você vai observar muito essa sinalização indicando alguns pontos e alguns locais. E um detalhe bem interessante é que a maioria dessas placas, o fundo vai ser azul. Então, até uma dica para vocês, porque parece, sim, quando você olha, são muitas, mas a maioria, o fundo é azul. Você vai observar isso daí. Eu vou destacar para vocês quando é que não será o fundo azul, beleza? Mas começando aqui pela indicação de rodovias. Professor, eu nunca vi uma placa dessa daqui. Eu também não. Pessoalmente não, né? Já vi, lógico, no material, mas pessoalmente não. Por quê? Porque ela é uma placa de identificação de rodovias e estradas pan-americanas. Então você vai encontrar lá na fronteira, né, do Brasil ali com outros países. Então você vê aqui Brasil via Panamá. Então é esse formato aí é de placas de identificação de rodovias e estradas pan-americanas. Agora, essas outras duas eu já visualizei, você também já deve ter visto, porque essa daqui é placa de identificação de rodovias e estradas federais. Então, aqui eu tenho BR-101, BR-316 e o quilômetro, por exemplo. E aqui é de rodovias e estradas estaduais. Então, esse formato aqui é para rodovias e estradas federais, uma BR, por exemplo, como é chamado, e aqui para estaduais, uma PI, uma RJ, uma MA, né, do Maranhão, Ceará, CE, aí tem um número, e essa daqui para pan-americanas. Então, é basicamente nesse formato aqui, ó. Isso aqui, estadual, SP, mas pode ser PI, e o número da rodovia estadual. Essa daqui, mais conhecida, né? BRs, e você tem Minas Gerais, Piauí, BR 316, 343, e aqui Pan-Americanos. O fundo dessas placas é branco, na realidade a cor, né, a característica é branco e preto. Fundo branco, orla preta, a legenda também preta. Agora vamos trabalhar com a placa de identificação de municípios. Ela possui aí o fundo azul, orla branca, orla externa azul e legenda branca. Basicamente, como eu falei, o formato retangular, vocês vão observar que a maioria vai seguir esse padrão. Então, aqui, ó, Florianópolis, Goiânia, Teresina, identificando que ali é aquele município, o fundo vai ser azul, né? Placa de identificação dos municípios. Aí eu tenho a placa de identificação de regiões de interesse, tráfego e logradouros. Da mesma forma, o fundo azul, orla branca, vai seguindo esse padrão azul e branco, o formato também retangular. A parte de cima da placa deve identificar o bairro, ou a avenida, rua da cidade, e a parte de baixo a região ou a zona em que o bairro ou a avenida estivesse situado. Essa parte de baixo ela é opcional. Como assim, professor? Eu tenho aqui, ó, Lapa, Boqueirão, Liceu Arco Verde, assim por diante. Aqui, Moema, um bairro, né, na zona sul. Bairro Ouro Preto, na região Pampulha, regional Pampulha. Então, a parte de cima indica o bairro, avenida, rua, e a parte de baixo, a região ou a zona em que o bairro se encontra. A parte de baixo, ela é opcional. Se eu quiser colocar só bairro Ouro Preto, pronto. A placa de identificação de pontes, viadutos, túneis, passarelas, também o mesmo formato, retangular, e as características azul e branco. Então, ponte Cidade Jardim, ponte sobre o rio São Francisco, a extensão da ponte, se for uma passarela, um túnel, e assim por diante. Placa de identificação quilométrica, mesmo padrão, retangular, azul e branco. Então, quilômetro 380, quilômetro 153. Muitas vezes você visualiza isso quando você está viajando, né? Quilômetro tal, quilômetro vai passando, você vai percebendo os quilômetros ali que identifica. Muitas vezes, teve um acidente próximo ao quilômetro 380, por exemplo. Então, fica mais fácil saber onde foi aquele acidente com essa identificação. Placa de identificação de limite de municípios, divisa de estado, fronteira, perímetro urbano, mesma característica.
azul e branco de forma retangular. Não, igual a placa de pedágio, que o exemplo dela aqui, pedágio a 1 quilômetro, o ônibus, caminhão, passagem livre e assim por diante. Agora você precisa tomar cuidado, porque falei aqui vários exemplos, né? Que a placa tinha um fundo azul. Agora vamos ter aqui a placa com fundo verde. E quando é, professor, que essa placa de identificação vai ter o fundo verde? Quando ela indicar uma direção, dessa forma aqui, ó. Falando no popular, eu gosto muito de falar no popular para você entender. Quando tiver uma seta indicando para onde é que vai. Cuidado que, por exemplo, aqui tem seta, né? Mas aqui ele está só a questão de pedágio e tudo. Então, você observa que essas placas aqui, um fundo azul, elas são mais estáticas, podemos dizer assim. Ela está dizendo, olha, Getúlio Vargas é aqui, Avenida Navegantes é aqui, Bairro Ouro Preto é aqui, Goiânia é aqui. Já aquela que vai ter o fundo verde, ela vai identificar para onde é. É quando você está viajando e diz, ó, Teresina é para ali, Parnaíba para lá, Piripiri você dobra aqui, sobre o Ceará você vai direto. Então, ela vai ter o fundo verde, essa placa que está indicando um sentido, uma direção, para onde é que a pessoa deve ir. Professor, mas por que que essa placa ali está azul? E ela está indicando aí, ó, Dutra e está a setinha. É porque se tiver o nome de uma rodovia, de uma estrada, ou algum símbolo de rodovia, o fundo deve ser azul. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, Teresina para lá, Parnaíba para cá, tiver outra aqui, Picos, você vai direto, Recife, você dobra para cá. Se eu tiver outra assim, Goiânia, é direto, BR 343 é para cá. Qual o fundo dessa cor? Vai ser verde. Qual o fundo dessa daqui? Verde. O fundo dessa daqui? Verde. Essa aqui, verde. Essa daqui, verde. Já aqui, o fundo vai ser azul. Por quê? Porque está indicando uma rodovia. Está indicando para onde é que eu, dobrando ali à direita, né? Por exemplo, seguindo à direita, você vai para a rodovia, para a BR-343. Então, quando tiver um nome ou um símbolo como esse daqui, indicando a rodovia, aí o fundo continua azul, beleza? Então, cuidado com esse detalhe. Aqui as placas indicativas de distância também terão um fundo verde aí, ó. Brasília, a 79 quilômetros, Vitória, 80 quilômetros, Guarapari, a 125 e assim por diante. Então, aquele dica que eu disse para vocês, né? A azul é um pouco estática, a azul é aqui. Já se indicar a questão do sentido, né? É para a direita, é para a esquerda, é para seguir reto. A quantidade de quilômetros, aí vai ser verde o fundo. Só lembrando que continua a mesma regra, né? Se for de rodovia, ó, a rodovia Dutra, BR-121, é a 10 quilômetros, então aí o fundo vai ser azul. Cuidado que isso aí pode ser pergunta de prova, beleza? Mas como regra, se indicar uma distância, fundo verde. Placas diagramadas. O que são essas placas diagramadas? Isso daqui, basicamente indicando aqui vários sentidos, né? Se está indicando o sentido, o fundo é verde. Mas a mesma regra, se for indicando uma rodovia, aí o fundo vai ser azul, beleza? Então segue esse padrão, formato retangular. Agora chegamos nas placas educativas. A placa que vai ter alguma mensagem aí relacionada com educação no trânsito. Essas placas educativas, o fundo é branco. Então vamos lá, as indicativas. Qual é a regra? Fundo azul. Se indicar a direção ou a quantidade de quilômetros, né? Falta 20 quilômetros, 10 quilômetros, fundo verde. Exceto se for rodovias, que o fundo vai ser azul. Agora, placas educativas, o fundo é branco. Dessa forma aqui, você já deve ter visualizado alguma sinalização nesse formato. Então, motociclista, use sempre o capacete. Motociclista, trafegue somente com o farol aceso. Use o cinto de segurança. Não feche o cruzamento. Isso é só uma placa educativa, né? Não, use o capacete, use o cinto. Então, o fundo dela vai ser branco. Placa de serviços auxiliares. Como é isso daqui, professor? Essa placa de serviços auxiliares? Essa placa aqui, indicando a pessoa que vai ter ali um aeroporto, um restaurante,
um posto de abastecimento, né, elas normalmente funcionam dessa forma aqui. Então, elas vão ter o fundo azul, também segue a regra, né, das placas indicativas, e vão ter esses pictogramas. Isso daqui, ó, pictogramas. O que é isso, pessoal? Essas imagens, podemos dizer assim, né? Essas legendas, e que muitas vezes ajudam, né? Você está aqui viajando, aí está com fome, eita, será que tem um restaurante aqui, está perto? Mas aí aparece uma placazinha dessa, né? Às vezes o carro está precisando de combustível, você, opa, está próximo ali um posto, ela vai indicando isso daí, ó. Já indica aqui, diz, ó, a 500 metros, vai ter 1 quilômetro. E outra coisa para você não confundir, né? Porque aqui ela está indicando, por exemplo, ó, 1 quilômetro à direita, só que o fundo não vai ser verde. Mesmo indicando a direção, mesmo indicando a quantidade de quilômetros, por quê? Porque está se tratando de um serviço auxiliar. Não está dizendo aí que tal município, tal cidade é a tantos quilômetros, é à direita, não. Está indicando um serviço auxiliar, igual aqui, ó. Hospital Sara Kubitschek, é à direita. Então, pronto-socorro aqui indica o... Então, quando você visualizar esse pictograma, o fundo azul, tranquilo? Placa para pedestres da mesma forma, travessia de pedestre, tudo indicando aí onde é que vai ser essa travessia, o local. Então, o fundo também vai ser azul. Agora, a placa de atrativos turísticos, essa daqui você já deve ter visto demais. O fundo dela é marrom. Essa daqui cai demais em prova. Atrativos turísticos como, professor? Aqui, ó. Praia de Pajuçara, Praia Nacional de Itatiaia. Então, essas placas aí de atrativos turísticos, o fundo dela é marrom. Então, assim, na hora da prova, não tem como errar. É um bizu, uma dica aí para vocês. Falou em placa indicativa, fundo azul. Pronto. Agora, tem exceções. Quais são as exceções? Se indicar, por exemplo, direção, quantidade de quilômetros, município a tantos quilômetros, direção, fundo verde, salvo se falar de rodovia. Placas educativas, fundo branco. E atrativos turísticos, fundo marrom. Pronto. Não tem como errar na hora da prova, beleza? Observe aqui essa questão até recente, 2021, que fala o seguinte: a placa de atrativos turísticos indica aos usuários da via os locais onde pode dispor dos atrativos turísticos existentes, orientando sobre sua direção, identificando esses pontos de interesse. Referente às placas de sinalização de atrativos turísticos, assinale a alternativa correta. Aí ele vai falar, possui formas regulamentares, lado maior horizontal, fundo azul. Não. Aqui ele fala fundo branco. Não. Fundo azul. Também não. Possui formas retangulares, certo? Ó, a forma aqui é retangular, como você pode observar nessa imagem. Fundo marrom. Opa, beleza. Taxa, legendas e setas de cor branca. E pictograma, fundo branco e figura preta. Perfeito. Ola interna branca, ola externa marrom, legendas, o pictograma aqui na cor branca e a legenda na cor preta, da forma como foi estabelecido aqui na questão. Portanto, o gabarito item D, porque o item E fala fundo azul. Pronto, é só isso que vai cobrar de vocês na hora da prova. Então, se ele falar, por exemplo, placas educativas, ele vai dizer que o fundo é branco. Se ele falar dessas placas, indicativo de distância, indicativo de sentido, direção, vai falar que o fundo é verde, com exceção das rodovias, que o fundo continua azul. Basicamente isso que será cobrado de vocês na hora da prova. Beleza? E agora a gente finaliza essa parte de sinalização vertical. E na próximo bloco vamos falar de sinalização horizontal. Então, sinalização vertical, as placas, podemos dizer assim, finalizamos com as placas de regulamentação, placas de advertência e placas de indicação. Na próxima aula, vamos conhecer aí a sinalização horizontal. Beleza? Aguardo vocês lá.